Existem nomes que o tempo, incansavelmente, tenta apagar. Existem vozes que o medo, de forma brutal, tentou calar. Mas na tapeçaria da história, surgem heróis onde ninguém espera. Mesmo que sua única arma seja a lei. Bem-vindos ao Memórias de Heróis. Hoje, contamos a história de um homem que ousou enfrentar um dos regimes mais sombrios da América Latina. 11 de setembro. Uma data marcada por diferentes tragédias. Décadas antes das Torres Gêmeas, no Chile, o terror já havia se instalado em 1973. Ali, o inimigo não vinha de fora. Ele vestia farda. Augusto Pinochet, general do exército chileno, liderou um golpe militar sangrento que derrubou o presidente democraticamente eleito, Salvador Allende. Era o fim da democracia no Chile. E o começo de uma ditadura brutal que se estenderia por quase 17 longos e dolorosos anos. Tanques nas ruas. Bombardeios a prédios governamentais. Queima de livros. Censura implacável. Prisões superlotadas, centros de tortura camuflados em prédios comuns, vizinhos que desapareciam da noite para o dia, levados pela escuridão. O Chile foi mergulhado em um abismo de medo e repressão. A DINA, a temida polícia secreta do regime, atuava como o braço invisível e letal da ditadura. Desaparecimentos forçados, tortura sistemática, execuções sumárias. Milhares de vidas foram ceifadas. Milhares de vozes, silenciadas para sempre. Os números são assustadores, mais de 3.000 mortos. Cerca de 30.000 sobreviventes da tortura. Centenas de desaparecidos que jamais foram encontrados, deixando um rastro de luto sem corpos, uma dor sem justiça. E o sistema judicial? Calou-se. Juízes recusavam investigar, promotores arquivavam denúncias. A justiça, que deveria ser o escudo dos inocentes, tornou-se cúmplice da impunidade. Durante anos, poucos ousaram se opor ao regime. Muitos se omitiram, alguns se beneficiaram, e a maioria preferiu não ver. Mas o tempo, esse senhor implacável, passou. Pinochet deixou o poder, mas garantiu para si a imunidade como senador vitalício. O Chile iniciava uma difícil transição democrática. E com ela, a pergunta que ecoava em silêncio: quem teria coragem de enfrentar o ditador? Esta é a história de um juiz. Um homem comum, com suas dúvidas, contradições e um passado que não o distinguia. Mas que, ao ser colocado diante da verdade nua e crua, escolheu não se calar. Ele não era um revolucionário, nem ativista, tampouco um opositor declarado do regime. Era apenas um juiz. Discreto. Técnico. Respeitador das normas. Seu nome, Juan Guzmán Tapia. Filho de diplomata, educado na França, formado em Direito pela Universidade Católica do Chile. Um homem do sistema. Um juiz que, nos tempos sombrios da ditadura, preferiu manter distância da política, acreditando, como tantos, que justiça e ideologia não deveriam se misturar. Mas os anos passaram. A democracia, ainda que timidamente, retornava ao país. E as feridas, abertas pelo terror de Estado, começaram a sangrar diante do silêncio que ainda pairava. Foi então que, em 1998, o destino cruzou o nome de Juan Guzmán com um processo explosivo. Um caso envolvendo desaparecimentos, tortura e execuções. Crimes cometidos nos primeiros e brutais dias da ditadura. O caso era antigo, os documentos escassos. Mas os nomes que emergiam das investigações, esses chegavam aos mais altos escalões, incluindo o próprio Pinochet. Guzmán poderia ter recusado. Poderia ter se declarado incompetente. Poderia ter feito o que tantos outros fizeram antes dele, arquivar, atrasar, esquecer. Mas algo mudou dentro daquele homem. Ao ler os depoimentos, ao ver o sofrimento estampado nos olhos das mães dos desaparecidos, ao revisitar arquivos empoeirados, Juan Guzmán percebeu que não estava diante de um processo qualquer. Estava diante da história. E pela primeira vez, a justiça chilena ensaiava um movimento que parecia impossível: responsabilizar um ex-ditador por crimes contra a humanidade. Ao assumir os primeiros casos, Guzmán deparou-se com um dos episódios mais sangrentos do regime:
A infame Caravana da Morte. Outubro de 1973, apenas um mês após o golpe. Uma comitiva de oficiais do exército, liderada pelo general Sérgio Arellano Stark, delegado direto de Pinochet, percorreu o Chile de norte a sul a bordo de um helicóptero Puma. A missão? Executar prisioneiros políticos que já estavam sob custódia do Estado. Em apenas 23 dias, a caravana executou sumariamente 97 pessoas em cidades como La Serena, Copiapó, Antofagasta e Cauquenes. Os corpos, em sua maioria, foram enterrados em valas comuns ou simplesmente desapareceram. Em 1999, Guzmán reabriu as investigações sobre a Caravana da Morte. Ordenou a exumação de restos mortais em cemitérios clandestinos, autorizou escavações em locais onde, por décadas, reinava apenas o silêncio. Ouviu centenas de testemunhos dilacerantes de familiares, sobreviventes e até ex-militares arrependidos. Uma de suas decisões mais controversas e geniais foi reinterpretar a Lei de Anistia de 1978, que, na prática, proibia julgamentos por crimes cometidos entre 1973 e 1978. A estratégia de Guzmán foi inovadora e corajosa. Ele argumentou que o crime de desaparecimento forçado era continuado no tempo. Ou seja, enquanto o paradeiro da vítima não fosse conhecido, o crime ainda estava em curso, mesmo após o fim da ditadura e o período coberto pela anistia. Essa manobra jurídica permitiu que os casos escapassem da proteção da anistia e fossem julgados como violações permanentes dos direitos humanos. Foi uma ruptura com décadas de uma jurisprudência passiva e temerosa. E então, no ano 2000, Juan Guzmán Tapia tornou-se o primeiro juiz chileno a indiciar Augusto Pinochet. A acusação formal incluía crimes de sequestro qualificado e homicídio, especificamente no caso da Caravana da Morte em Calama, onde 15 prisioneiros políticos foram executados. Pinochet, na época com 84 anos, alegava problemas de saúde mental para evitar o julgamento. Mas Guzmán determinou sua prisão domiciliar, ainda que por tempo limitado. Era a primeira vez que o símbolo máximo da ditadura chilena era formalmente responsabilizado por suas ações diante da justiça de seu próprio país. As reações foram imediatas e intensas. Setores conservadores classificaram Guzmán como um traidor. A imprensa alinhada à direita o acusava de agir por motivação ideológica. Ameaças se tornaram parte de sua rotina. Colegas do próprio judiciário o isolaram. Mas ele seguiu em frente. Mandou prender ex-oficiais de alta patente, expôs documentos secretos e desafiou a omissão institucional que perdurara por décadas. No dia 13 de dezembro de 2000, o Chile parou. Guzmán solicitava a suspensão da imunidade parlamentar de Pinochet, que havia sido nomeado senador vitalício justamente para blindá-lo de processos. Em um relatório de 120 páginas, o juiz apresentava provas contundentes, testemunhos, laudos forenses que conectavam o ex-ditador aos crimes da Caravana da Morte. Eram 75 acusações de sequestro qualificado. No Senado, a direita reagiu com fúria. Mas nas ruas, familiares das vítimas e organizações de direitos humanos celebravam, pela primeira vez, alguém ousava ir até o fim. O caso ganhou projeção mundial. Jornais e redes de televisão de Londres, Madrid, Bruxelas acompanhavam cada passo. Pinochet já havia sido preso em Londres entre 1998 e 2000, por ordem do juiz espanhol Baltasar Garzón, mas fora libertado por motivos de saúde. Agora, era o próprio Chile que o julgava. Em agosto de 2000, um marco histórico, o Supremo Tribunal chileno retirou a imunidade de Pinochet. E em janeiro de 2001, Juan Guzmán ordenou novamente a prisão domiciliar de Augusto Pinochet. Era a primeira vez que um ex-chefe de Estado, em seu próprio país, era processado por crimes contra a humanidade cometidos durante seu governo. A tensão era máxima. Houve protestos de grupos pinochetistas, mas também manifestações massivas exigindo justiça. Guzmán resistia com discrição e serenidade, afirmando: a justiça não é vingança. É a reparação mínima para o sofrimento máximo. Ele enfrentou pressão do alto comando das Forças Armadas, recebeu alertas, recados, insinuações. Mas seguiu firme. Seu objetivo não era apenas prender um homem. Era deixar claro que a justiça havia retornado ao Chile. A prisão domiciliar de Pinochet, contudo,
durou pouco. Em julho de 2002, uma junta médica declarou que o ex-ditador sofria de demência vascular leve, tornando-o incapaz de responder a um julgamento. Com base nesse parecer, o juiz Juan Guzmán viu-se forçado a arquivar temporariamente o processo, um golpe duro para as famílias e para ele. Mas o efeito simbólico era inegável: Pinochet não era mais intocável. Pinochet nunca foi condenado em vida. Faleceu em 10 de dezembro de 2006, ironicamente no Dia Internacional dos Direitos Humanos, sem jamais ter pisado numa cela comum. Mas já era visto pelo mundo como o que foi, um criminoso de Estado. As ações de Guzmán, no entanto, abriram portas jurídicas que jamais seriam fechadas. Mais de 300 processos foram abertos contra agentes da ditadura. Centenas de ex-militares e membros da DINA foram julgados e condenados. Para as vítimas, a atuação de Guzmán foi um divisor de águas. As famílias dos desaparecidos voltaram a ter esperança. O juiz Juan Guzmán pagou um preço alto. Passou a viver sob escolta, teve sua reputação atacada, foi isolado. Mas nunca se arrependeu. Em 2005, ao se aposentar, afirmou: "Se não há justiça, não há paz. E sem paz, não há pátria." Seu legado extrapolou as fronteiras do Chile, inspirando magistrados em toda a América Latina e sendo estudado como um caso emblemático de justiça transicional. Juan Guzmán Tapia não buscava homenagens. Sabia que sua missão era silenciosa. Num país dominado por décadas de medo e conveniência, Guzmán decidiu, quase sozinho, atravessar o abismo entre a legalidade formal e a justiça real. Ele não libertou o Chile, mas quebrou os grilhões invisíveis da impunidade. Deixou um precedente, que a justiça, mesmo tardia, mesmo ferida, mesmo solitária, ainda pode ser mais forte do que o terror. Seu nome pode não estar estampado em grandes avenidas, mas nas páginas da história, ele gravou uma lição para o mundo: mesmo quando tudo parece perdido, basta um juiz com consciência para reacender a chama da justiça. A história do juiz Juan Guzmán Tapia é uma das muitas que merecem ser contadas, um testemunho da coragem humana frente à tirania. Aqui no Memórias de Heróis, nossa missão é dar voz a esses homens e mulheres que, mesmo contra tudo e todos, escolheram a justiça, a dignidade e a verdade. Se essa história te tocou, e nós esperamos que sim, inscreva-se no canal Memórias de Heróis, deixe o seu like para que mais pessoas conheçam essa jornada, e compartilhe este vídeo. E queremos saber de você, que nos acompanha, especialmente nossa audiência na América Latina que conhece tantas dessas lutas. Que outro personagem, talvez menos conhecido, da história latino-americana você acredita que merece ter sua trajetória contada aqui no Memórias de Heróis? Pode ser um juiz, um soldado, uma mãe, um estudante. Alguém que não aceitou o silêncio como resposta. Deixe sua sugestão nos comentários. Nós lemos todos os comentários e sua participação é fundamental para construirmos juntos este espaço de memória e resistência. Nos vemos no próximo episódio de Memórias de Heróis. E nunca se esqueça, enquanto houver memória, há resistência.